Ela tá aqui já, ó. São 3, ela tá fazendo o Tuxê. O Tuxê tá se preparando lá. Tá aí a Eliese. Meu amigo, aí tem sono, viu? Sono, e aí tava todo mundo aqui comentando no estúdio aqui. Não, como é o nome? Estela. A Estela não nasceu ainda. Quando nascer, ele vai ver o que é sono, viu? Deixa estar. O João já passou por isso, eu, meu primo, entendeu? Você vai ver como é. Aí é complicado, viu, meu amigo? Aí é que os olhos vão miudar mesmo. Aliás, bora. Um abraço, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Douglas, aos colegas e telespectadores. Mas vou adiantar para você, todo esforço e sono perdido pelo filho, vale a pena. Vá por mim, e vale a pena. João Magalhães já esteve conosco aqui, estive agora há pouco com o João, Tassi também vai já aparecer, só que antes, vai, divide a tela aí, coloca o tuxê aí. Pronto, rapaz, cintilante como sempre, viu, tá lá. Tá triste o Cruzeiro com esse negócio desse problema extrajudicial aí, da dívida e tudo, tá um problema e tá triste com esse negócio aí. Andou pelo Ceará, né, doutor? Hein? Andou pelo Ceará, o Tassi. Pois é, teve lá, fica o neném com a língua aqui, dizendo que o Tassi teve uma semana sabática. Sabática é nada de trabalho, foi trabalhar o cara, sabática como se fosse... Olha aqui, ó, coloca no ar as imagens aí, 200 anos da Batalha do Genipapo. Hoje, dia 13 de março, né? 200 anos. A batalha é considerada Coloca as imagens aí, por favor, tem imagens? A batalha é considerada o único conflito armado do país pela independência, onde houve efetivamente derramamento de sangue, pessoas perderam a vida. Aliás, a Batalha do Genipapo, que é pouco discutida em sala de aula, é pouco conhecida pelo Brasil, uma batalha onde de fato houve a defesa. Se não fosse a Batalha do Genipapo, talvez a independência do Brasil tivesse uma outra formatação, não tivesse nem acontecido. No dia 13 de março de 1823, os combatentes adeptos à independência do Brasil lutaram contra os soldados portugueses que tentaram impedir as revoltas. E nós temos imagens aí, inclusive, do governador Rafael Fonteles, tem uma programação especial hoje, lá em Campo Maior, com a cobertura de Otávio Ribeiro Neto, e o governador Rafael Fonteles falou sobre essa data importante, o bicentenário da Batalha do Genipapo. Vamos acompanhar o que disse o governador Rafael Fonteles. Olha, é um momento histórico para o Brasil, não é apenas para o Piauí. Essa Batalha do Genipapo, ocorrida há 200 anos atrás aqui às margens do rio Genipapo, ela significou, de fato, a consolidação da independência do Brasil, porque os portugueses ficaram ainda com a pretensão de dominar o norte do Brasil, e o Piauí fazia parte, junto com o Maranhão, o Grão-Pará, e foi exatamente o Piauí quem se insurgiu contra essa tentativa de continuar dominando, primeiro na Parnaíba, com Simplício Dias e Leonardo Castelo Branco, depois Oeiras, mas a batalha, onde várias vidas, mais de 200 vidas foram perdidas do lado dos piauienses, e cerca de 36 do lado português, foi aqui na Batalha do Genipapo. O governador Rafael Fonteles, falando sobre a importância da Batalha do Genipapo, como eu já disse, deveria ser muito mais valorizada, porque, de fato, foi um conflito armado importante e decisivo para a independência do Brasil. Vamos agora, amanhã você tem a cobertura completa aqui no Jornal Dia News. Vamos agora falar de política, vamos lá. O vereador Deolindo Moura diz que doutor Pessoa recuou e que o PT está livre para escolher o caminho a seguir. Vamos ver o que ele disse. Nós iniciamos ali conversas com o doutor Pessoa diretamente, né? Em determinado momento nós vimos que houve uma recusa por parte do prefeito. Então, o Partido dos Trabalhadores está livre, desde o diretório municipal ao diretório estadual, para buscar os seus caminhos, assim como eu não tenho dúvida que todos os partidos que dão uma sustentação administrativa, é importante frisar, ao prefeito aqui na cidade. O Tassi acabou de trazer a fala de Deolindo Moura, declarando apoio à pré-candidatura de Enzo Samuel. Aí dá uma mistura, me perdoe aqui a inexperiência do seu amigo, você conhece mais do assunto do que eu, mas tá uma salada danada aí. O vereador Deolindo Moura declara voto ao pré-candidato Enzo Samuel. Ora, se eu declaro voto ao Eliezer,
pouco me importa, assim, o que está acontecendo em torno da candidatura do João e do Tasso. Eu vou preocupar com a candidatura do Eliezer, que é quem eu apoio. Aí ele fala no voto aí em Samuel, ao mesmo tempo fala como integrante do PT, que o PT está livre. Como é que se resolve essa salada, Eliezer? Bom, Douglas, primeiro nós temos que lembrar do peso dos vereadores na eleição do ano passado. Eles foram realmente decisivos para a eleição do governador Rafael, que não chegou a ganhar em Teresina, mas reduziu bastante a diferença em relação a Silvio Mendes. Então, esses mesmos vereadores estão sendo disputados. Em que sentido? No sentido de prestarem apoio. Os pré-candidatos têm estado nessa corrida para trazer ao seu lado político, ao seu palanque, os vereadores aqui da capital. Os vereadores que têm uma influência forte nos bairros, nas comunidades e precisam ser convencidos de alguma forma para encamparem determinada candidatura. Se o partido não tem um candidato definido, se o parlamentar se acha nessa liberdade de declarar voto, preferência por determinados nomes, é exatamente isso, é o que está acontecendo no caso, avaliando a fala do vereador Deolindo. O PT não bateu ainda o martelo por uma candidatura. Existem nomes que são ventilados, doutor Vinícius, deputado estadual, Fábio Novo, também deputado estadual, o presidente da Assembleia, Franzé Silva, mas não há um consenso único. O partido não bateu o martelo nesse sentido. Veja, poucos nomes têm essa capacidade, essa proximidade com a Câmara Municipal. Um deles é o do presidente Enzo Samuel e do ex-presidente Jeová Alencar. Nesse cenário atual, são os dois únicos nomes que são lembrados no que diz respeito a esse critério. Bom, o governador... Esse critério da proximidade com a Câmara Municipal de Teresina, considerando o peso, repito, dos vereadores na eleição aqui na capital. Então, o vereador Deolindo está usando um direito, né? Foi simulada aí uma aproximação com o prefeito Doutor Pessoa, não se concretizou, o partido se sente livre, o PT hoje na Câmara tem dificuldade de se apresentar como bloco, como unidade. O vereador Dudu está lá na base, o vereador Deolindo está fazendo oposição, está presidindo aquela comissão da saúde que investiga as denúncias de corrupção do vice-prefeito. A vereadora Euzuíla pouco se manifesta abertamente, mas tem uma tendência de ligação muito forte com o Palácio de Karnak, ou seja, já seria apoiadora eventualmente de um outro nome do PT. Enfim, esse cenário é que precisa ser definido internamente no Partido dos Trabalhadores, porque senão cada vereador vai para um lado, defende uma tese, defende um nome e acaba que a militância do partido não se une. João Magalhães, perguntei se é o Tasso, vou perguntar a você. Parte da declaração foi feita hoje. Qual vai ser a reação do PT a essa declaração de Deolindo Moura, João? Olha, a gente não pode negar que Enzo Samuel é um nome próximo do Partido dos Trabalhadores, mas a gente sabe que o PT... Ou será, João, sim, que o vereador Deolindo Moura está puxando o carrinho? Para todo mundo atrás. Olha, se isso ocorrer, é bom lembrar, tese que eu não acredito, porque assim, o Partido dos Trabalhadores tem uma possibilidade de disputar a Prefeitura de Teresina com nomes fortes. Fábio Novo é um nome experiente, Dr. Vinícius é um nome que tem a simpatia pessoal do governador, o próprio deputado Franzé é alguém que está no auge, vamos dizer, da sua carreira política, ocupando a presidência da Assembleia. Então o PT tem todos os instrumentos, todas as condições de lançar uma candidatura forte à Prefeitura de Teresina. Não estou aqui dizendo que é o nome favorito, o eleitor teresinense já deu muitos sinais de uma certa restrição a candidaturas petistas, mas o PT tem nas mãos todos os instrumentos necessários para competir com uma candidatura de fato forte em 2024. Ninguém pode negar que Enzo Samuel é um nome que milita neste campo político, né, ao qual o PT também faz parte no Brasil. Mas daí o partido abrir mão de uma candidatura própria, num momento como esse, em que a sigla está fortalecida, para apoiar Enzo Samuel, é meio complicado. Eu não vejo essa possibilidade tendo o apoio real do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem correntes internas e um diretório municipal muito forte e que quando a gente sabe que um partido que tem uma candidatura majoritária, ele acaba beneficiando também, né, a eleição proporcional.
na medida em que um partido como o PT abre mão de ter um candidato próprio para sinalizar apoio para uma candidatura de Enzo Samuel, isso, de certa forma, enfraquece a estratégia do partido na busca por espaços na Câmara de Vereadores. Não acredito que esse ato de Deolindo seja algo combinado, no sentido de eu vou primeiro e depois todo mundo acompanha. Não, eu acho que na verdade é um ato de Deolindo que nesse momento é interessante para ele, afinal de contas, Enzo Samuel é o presidente da Câmara, está no começo do seu mandato, tem como contemplar ali diversos aliados de primeira hora, né? Formular o seu time. É bom lembrar que assim como Jeová Alencar teve o seu time quando foi presidente da Câmara, Enzo Samuel também vai construir o dele. E essa construção passa exatamente pelos nomes que demonstram mais fidelidade a ele. E é bom lembrar que para vereador, ano que vem tem janela eleitoral. Então, de repente, o vereador Deolindo está tentando construir aí um cenário onde essa aproximação clara e forte com Enzo Samuel possa culminar lá na frente uma outra estratégia política. Não acredito na tese de estratégia de fortalecimento do PT, porque um partido como o PT, numa conjuntura atual, tem todas as condições de ter candidato próprio. Tássio Cruz, alguns vereadores reclamam e alguns integrantes do diretório municipal, porque assim, tirando Fábio Novo, o deputado estadual Fábio Novo, que foi candidato a prefeito com uma boa performance, não é, em 2020, o pessoal do diretório municipal está dizendo o seguinte: essa discussão em torno do nome do PT está girando só na Assembleia Legislativa. Ninguém está falando em Câmara Municipal, ninguém está falando em outros nomes ligados ao Diretório Municipal, está circulando em torno da Assembleia. Franzé, doutor Vinícius, Fábio Novo, estou dizendo com a exceção do Fábio Novo que foi o candidato, mas só está dando a Assembleia, Tássio. Causa estranheza, né, Douglas? É curioso observar essa situação, e a gente comentava mais cedo na nossa participação inicial. Hoje eu diria que uma boa parcela de vereadores tem um casamento por conveniência com o prefeito. Quando interessam, a parceria é administrativa, e quando não interessam, a parceria política não existe. Né? Algo inédito, eu não me recordo de ter visto algo parecido, nem no âmbito estadual, nem no âmbito municipal. E isso causou, né, a pergunta, levou a pergunta que eu fiz ao Deolindo. Hoje o PT e os vereadores do PT, querendo ou não, estão participando da gestão com cargos. Como fica esse apoio a Enzo Samuel? E ele deixou bem claro essa situação. Eu acho, Douglas, que daqui para abril do ano que vem, maio do ano que vem, que é quando teremos a janela, e esses vereadores e todos os parlamentares irão se posicionar, nós teremos um parâmetro melhor, estará mais claro para todos quais serão os caminhos. Mas pelo que a gente sente nos corredores da Câmara, principalmente, essa aliança desses que estão com o prefeito não se irá persistir para o próximo ano. E certamente do PT é esse indicativo. Agora, Douglas, outro fato curioso. A briga é para saber quem vai pontuar mais nas pesquisas até a definição dos candidatos. A briga não é para ser candidato, não. A briga agora é para ver quem vai estar na frente das pesquisas, já que todos os partidos estipularam o seguinte: quem estiver na frente na pesquisa vai ser o nome escolhido. Por isso o Enzo Samuel já começa a sua circulação por mercados, por locais públicos, para que tenha seu nome conhecido, para que tenha o seu rosto difundido pela cidade e a partir daí apareça, pontue nas pesquisas para 2024. Porque esse critério das pesquisas que o Tássio tem falado é de fato o critério que vai nortear a escolha de todos os candidatos, ou praticamente todos os candidatos do Piauí. Porque fica difícil, por exemplo, como é que alguém vai chegar para um grupo político, vamos lá, Tássio e Eliezer, o Tássio está com, falando aqui uma combinação entre pesquisa quantitativa e qualitativa, o Tássio está com 48%, Eliezer com 45%, 40%, 38%, a rejeição do Tássio é menor. Agora como é que eu vou chegar e dizer assim, não, meu candidato é o Eliezer? Como? Por quê? No critério da aceitação popular, não é o povo que vota, que escolhe, né? Então fica difícil, esse critério vai nortear, a não ser que existam algumas condicionantes que surjam lá nas discussões e tal, mas esse critério da pesquisa política vai nortear a maioria absoluta das decisões
em relação a candidatos. Daí porque, seja a explicação, ou uma das principais, dessa antecipação da campanha eleitoral. Todo mundo querendo popularizar logo o seu nome, que é para na hora da medição, tá todo mundo ali com o nome. Quer se dizer, não, só na hora, o outro já tem circulado, já tem andado, já tem dado entrevista, já tem ficado mais conhecido. Talvez, como todo mundo está percebendo que o critério seja realmente a pesquisa eleitoral, tá já campanha na rua com todo mundo. Falando em campanha na rua, nós vamos ouvir agora o presidente do PDT, o vereador de Teresina, Evandro Ide, presidente do PDT no Piauí, que também confirmou que o partido tem candidatura própria. O PDT a nível nacional já tem essa proximidade muito grande com o governo federal, com o PT. Nosso presidente nacional é ministro da Previdência do governo Lula. Aqui no estado do Piauí não seria diferente o partido seguir nessa mesma linha de coerência. Nós conhecemos o governador, conhecemos várias pessoas da equipe do governador, sabemos que estão imbuídos de fazer um bom trabalho, torcemos para que esse trabalho seja feito de forma bastante positiva. Temos aqui, por exemplo, o presidente da casa, o vereador Enzo Samuel, que tem uma relação muito próxima ao governo do estado, que coordenou a campanha do governo do estado, do governador Rafael, aqui na cidade de Teresina. Então, tudo isso leva a gente a estar caminhando em caminhos convergentes. Nas eleições municipais, o PDT trabalha para lançar uma candidatura própria a prefeito. Nós queremos ter um candidato próprio, temos vários nomes no partido, temos nomes que se destacam, e nada mais natural que o partido busque esse espaço aqui no município de Teresina. Não será diferente em várias outras cidades do nosso estado. Pelo Tássio, né? Porque eu queria saber do Tássio o seguinte, e João Magalhães, Eliés e você que nos acompanha. Pergunta é a seguinte: se o PDT, estou dizendo que comenta nos bastidores, né? Se o PDT tem candidato próprio, ou quer ter candidato próprio à Prefeitura de Teresina, por que o presidente da Câmara Municipal em São Miguel, que é do PDT, tem que procurar outro partido? Aquilo que a gente comentou, né, Douglas? O PDT, historicamente, sempre foi alinhado à centro-direita, a PSDB, a progressistas, aqui em Teresina. Se no âmbito federal o partido foi aliado de Lula, basta lembrar, no segundo turno, né, e teve sido no primeiro turno, basta lembrar que aqui a maioria acompanhou o Silvio Mendes, acompanhou também Joel Rodrigues. Agora, Douglas, diante destas derrotas do partido, restou a base governista, restou Rafael Fonteles, inclusive a bancada, os 3 vereadores estiveram em Brasília com o Wellington Dias e acenam para essa aliança com Rafael Fonteles. Mas eu acho bem pouco provável, Douglas, que caso Rafael Fonteles, o Wellington Dias, a cúpula do Palácio de Karnak, decida lançar um candidato, este nome saia do PDT. Eu acho bem pouco provável que essa candidatura saia do PDT, mesmo que seja Enzo Samuel. O PT não iria se dar ao luxo de ter um partido, um aliado de um partido mais próximo, né? Então eu acho que dificilmente, é pouco provável, que esse nome saia do PDT. E um fato curioso, Douglas, é que pode ser que fique tudo em família. Tanto Evandro Ide quanto Rafael Fonteles são da família Tágira, né? E por isso, com o mesmo sobrenome, os dois poderiam se reaproximar. Lembrando, apesar de terem ido por caminhos opostos na eleição passada. João Magalhães, rapaz, que eu vou, assim, acho que quem está em casa deve estar, até para nós aqui que acompanhamos o dia a dia, o negócio está difícil de entender, mas para quem está em casa, né? Essa confusão, se é do mesmo partido, tem que procurar outro partido e tal, um negócio muito... Mas se o PDT vai ter candidato próprio, o PSDB também vai ter, o que se encaminha aí, João, nas oposições, é aquela tese mesmo de cada um ter um candidato? Eu acredito nessa tese, porque a gente não pode esquecer que a gente está caminhando para um 2024, onde a gente chega nesse cenário sem nenhum candidato que a gente possa apontar e dizer este é o favorito para ganhar as eleições. Então, quando você tem o cenário eleitoral completamente aberto, você, na verdade, os partidos veem ali um incentivo para lançar a candidatura própria. Então, o PT, que tem a estrutura do governo do Estado e é um partido que tem uma militância aguerrida, lança um candidato próprio. O PDT também, já pegando carona nesse cenário, tem um nome forte, lança uma candidatura própria. Você tem o PSDB, que historicamente governou a cidade de Teresina, tem uma afinidade com a população, o número do partido está na lembrança, enfim.
lança uma candidatura própria. O PSD, que é um partido estruturado, tem uma boa bancada federal e acesso, né, a recursos do fundo eleitoral, enfim, tem estrutura para a campanha, lança um candidato próprio, assim como o MDB também. Enfim, quando você tem um cenário onde você chega com os grupos políticos fragmentados, é absolutamente natural que cada partido lance aí a sua estratégia de candidatura à Prefeitura de Teresina. Até porque isso, além de obrigar um segundo turno, já que a gente não tem nenhum candidato em situação de favoritismo, você valoriza o passe da sigla, porque aqueles votos obtidos pelo partido no primeiro mandato, no primeiro turno, obviamente que eles entram na mesa de negociação. A gente está falando aqui de políticos experientes, não adianta a gente dizer que a política é feita de ideologia, né? O Tássio acabou de lembrar que o PDT no cenário local é mais vinculado à centro-direita, no cenário nacional à centro-esquerda, porque os interesses regionais, eles são diferentes da agenda nacional. Os interesses locais, eles são diferentes, muitas vezes, até mesmo dos interesses regionais. Então, isso, obviamente, quando a gente vai para uma campanha eleitoral, tudo entra na conta e o que cada grupo político quer é se fortalecer. Se o cenário está aberto, ali é uma oportunidade para todo mundo lançar uma candidatura à Prefeitura de Teresina e aí, a partir de um resultado no primeiro turno, percorrer ali, traçar uma estratégia para que no segundo turno o partido saia valorizado. Além disso, é bom acrescentar que uma candidatura majoritária acaba fortalecendo a bandeira do partido e automaticamente as campanhas proporcionais. Eliezer, com tanto partido de oposição, que a gente imagina o seguinte, governo só tem um, né? Que a candidatura oficial só tem uma. Exatamente. Que é a do doutor Pessoa, candidato à reeleição. Qualquer outra candidatura é de oposição. Mas isso não quer dizer que essa oposição seja homogênea. Não. Seja oposição que se entenda, que se converse. A maioria sim, mas tem exceções. Aí eu pergunto a você, considerando aí, PDT, PSD, se o PSD realmente tiver candidato próprio, MDB, progressistas, PSDB e vários outros partidos, você acha que em um segundo turno há a possibilidade de todo mundo colocar de lado essas diferenças, colocar a viola no saco, se unir? Ou você acha, porque há quem diga que mesmo no segundo turno, essa quantidade de partidos e de candidatos, todo mundo não vai estar junto, não. Acho que tem gente que, mesmo na oposição, não se entende. Mesmo no objetivo comum, não se entende. Você acha que isso pode acontecer? Douglas, os cenários são os mais diversos, as possibilidades são várias. Agora, é preciso lembrar daquela máxima: oposição dividida perde, oposição unida talvez ganhe. Então, matematicamente, se o voto de oposição ficar muito fracionado, pode ser que o prefeito Dr. Pessoa, até com a força da máquina que ele comanda, tenha uma preferência nesse processo. Em um cenário de segundo turno, se traça uma nova eleição. A depender do debate, do processo, de como aconteceu, a oposição pode se unir totalmente ou em parte. Não dá para fazer uma previsão precisa nesse momento. O fato é que nós estamos realmente vendo muitos pré-candidatos de oposição, de diversos partidos, não estão querendo participar parcialmente, querem estar diretamente no processo, de forma ativa, realmente com capacidade de competir, e isso aumenta o desafio do atual prefeito, que declarou semana passada que está 100% disposto a concorrer à reeleição. É um cenário bastante particular. Só é normal, Douglas, essa quantidade de candidatos de oposição quando o gestor que está na cadeira não tem mais direito à reeleição. No final de um segundo mandato é que se vê, né, historicamente, tantos candidatos de oposição. Mas o cenário é semelhante, é como se realmente os partidos estivessem dispostos a encarar a gestão atual, a apresentar uma alternativa à população da cidade de Teresina, e aí o povo vai ter essa variedade de opções para fazer a sua escolha, para inclinar a sua preferência aqui para a gestão da cidade de Teresina, e não vai ser fácil, de maneira nenhuma vai ser fácil, vai ser uma das eleições mais complexas aqui da cidade de Teresina. Ainda sobre a eleição municipal, vamos seguir em frente. Nós estamos palmilhando aqui cada espaço para que o telespectador entenda.
Agora quem vai falar é o vereador Edson Mello. Ele fala dessa discussão interna, né, entre PSDB, PT, não os dois partidos por completo, setores, interlocutores de cada sigla, conversando para uma provável aliança majoritária na eleição do ano que vem em Teresina. Acompanhe. Eu não estou participando dessas conversas, apesar de ser o presidente do diretório municipal. Quem eu acredito que andou conversando foi o ex-deputado Luciano Nunes, que é o presidente regional. Eu estou só observando e deixo até a pergunta para a população de Teresina. O que a população acharia de um acordo PT-PSDB? Eu acho que deve ser motivo até de pesquisas, para que se faça uma avaliação se o PSDB deve ter candidatura própria ou não. Seria uma incoerência na sua avaliação? Como é que o senhor opina nesse caso? Eu não opino, eu estou observando aí essas conversações e vamos ver o que se concretiza ou não, certo? Existe uma parcela dos membros do PSDB que estão conversando, então a gente tem que respeitar, até porque o deputado Luciano Nunes é o nosso candidato preferencial no momento a prefeito de Teresina. Minha gente, é o seguinte, eu quero colocar aqui o seguinte cenário. Vamos lá, considerando que isso possa acontecer, aí você tem lá uma coligação PSDB e PT. Ora, um lança a cabeça de chapa, outro lança o vice. Claro, nem PT e nem PSDB vão participar de uma coligação, por mais ampla que ela possa ser, sem uma indicação. Concordam? Isso, pronto. O aliado natural que tem se apresentado do PSDB é o Progressistas. Dentro do Progressistas tem um nome, que hoje é o primeiro nas pesquisas, que é o ex-prefeito Teresina Silvio Mendes. Seja no próprio Progressistas ou no PSDB. A questão é a seguinte: se há uma aproximação entre PSDB e PT, Progressista está fora, Tássio? Eu acho que aí são aquelas duplas inevitáveis. É melhor. Arroz com feijão. Tássio, está me ouvindo lá? Sol e mar. Tássio, está me ouvindo lá? São alianças inevitáveis que não tem como, Douglas. O cidadão não consegue dissociar, sabe? Não consegue associar PT e PSDB. Eu acho que, na minha concepção, seria uma estratégia errada dos dois partidos. Eu acho que o cidadão teresinense dificilmente compreenderia. E o vereador Edson Mello, com a sua experiência política, fica só observando, né, Douglas? Segundo ele, não vai nem analisar a situação. Eu acho muito pouco provável de acontecer. Foi cogitado por alguns interlocutores nos bastidores, claro, sempre com a intenção de que alguém do PSDB se alinhasse ao PT. Então, essa aliança, a cabeça de chapa, certamente seria do PT, com o PSDB acompanhando a reboque, né? Mas eu acho muito pouco provável, Douglas, que essa aliança ocorra por causa desses fatores que eu coloquei. O cidadão teresinense dificilmente compreenderia essa situação e se cogita até que haja uma intervenção federal, caso esse episódio ocorra aqui no Piauí. Vem muita confusão aí caso essa aliança ocorra. João Magalhães, vem outra pergunta, que é a seguinte: nessa conjuntura de prováveis alianças, a pergunta que se faz para o PSDB é negócio, né, usando a linguagem popular, se aproximar do PT, fazer esse apoio, até com essa ameaça de intervenção que disse o Tássio Cruz, ou se abraçar com o Progressistas, que é um aliado natural e que tem Silvio Mendes, porque é muito difícil imaginar que Silvio Mendes participe de uma coligação com o PT, não é? Exatamente. Então, quer dizer, o PSDB tem que pesar, eu vou para cá ou vou para cá? Vai para onde, mano? Na sua opinião, o que seria ideal? Olha, Douglas, é interessante, eu vejo o movimento do PSDB da seguinte forma: dentro do partido há um segmento com poucos nomes, diga-se de passagem, que por terem um diálogo muito bom com o Partido dos Trabalhadores, com o próprio governador Rafael Fonteles, tem insistido publicamente de que há uma possibilidade de aliança do PSDB com o PT. No entanto, a maioria do partido, obviamente, que prefere caminhar por esse caminho de lançar uma candidatura própria, seguir ali nesse campo que o partido tem se situado,
que é ao lado do Progressistas, junto à União Brasil, né, para o cenário de 2024. Esse diálogo entre o PSDB e o Partido dos Trabalhadores, ele até existe, mas concordo com o Tássio quando a gente não consegue visualizar lá na frente que esse diálogo se transforme em uma aliança. Então, entendo que o caminho natural do PSDB aqui em Teresina é procurar um nome que seja de fato candidato à prefeitura da capital e, caso não encontre esse nome, que se alie de fato a esse campo político que ele segue já militando aqui no Piauí há alguns anos, que é, no caso, junto ao Progressistas, a partidos como União Brasil, dentre outros. Então, é claro que é um direito de toda a sigla, de todo o PSDB conversar com todo mundo, é até importante que eles dialoguem, mas por mais que haja uma conversa com o PT, não acredito que essa conversa mude de nível e se transforme numa aliança política. São dois partidos que aqui na capital, de fato, apesar de terem lá no passado bem distante, né, cerca de 30 anos atrás, aliás, 25 anos atrás, uma aliança entre PT e PSDB, mas a verdade é que hoje os dois partidos estão em campos políticos. Há figuras que dialogam, mas não conseguem levar os partidos para um nível mais alto de aliança. Olha, são 14h59, você sabe quando o Rafael coloca aí o telefone, a hora na tela, é dando pressão, viu? Tô logo avisando para todo mundo. Ele dá pressão logo para poder. Então eu vou logo com o Eliezer. Eliezer, a pergunta é a seguinte: com tantas opções de peso, como progressistas de vários outros partidos, por que essa insistência na aliança com o PT, Eliezer? Douglas, algumas lideranças do PSDB, da cúpula do PSDB, têm um bom relacionamento com alguns Rafa Boys. Essa expressão que faz referência a alguns membros do secretariado do governador Rafael Fonteles. Pelo trânsito, pelo contato, é admitido entre eles essa possibilidade de aliança. E o debate é levantado exatamente para medir perante a opinião pública, né, para saber se as pessoas aceitariam como uma união de forças contra a atual gestão, para tentar vencer a atual gestão, ou se cairia no mar da contradição e da reprovação perante a opinião pública. O momento é de tentar, é de apresentar alternativa, mas realmente é interessante a gente observar a postura do vereador Edson Mello. Pessoalmente, ele é um antipetista por convicção, mas como dirigente partidário, se coloca como um observador apenas da situação, se esquiva de opinar e sugere que pesquisas sejam realizadas, que essas pesquisas venham a retirar todas as dúvidas de qual seria o efeito de uma provável aliança entre PSDB e PT, se seria de ampla aceitação ou de ampla rejeição. Encerramos o nosso tempo e para passar a régua aqui, eu queria compartilhar com meus amigos e com quem está em casa. Infelizmente eu não vou poder compartilhar com imagens, mas eu vi aqui através do nosso cenário, que dá para a redação multimídia do Extremo Dia de Comunicação, uma imagem belíssima, que foi o meu amigo Zanviana lustrando a careca de Renato Ricarte. Foi algo que me sensibilizou bastante, demonstrando uma amizade, um carinho muito grande, uma careca que já é brilhosa por natureza, ficou agora realmente refletindo o que parece assim aquelas antenas da NASA, aquele negócio assim. Muito bem, amanhã de manhã tem, logo 6 da manhã, Comando Geral, Eliezer. A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7, transmissão também pela O Dia TV, Comando Geral. Comando Geral, começando 6 às 8, 6 às 7 só FM O Dia, como o senhor Eliezer, de 7 às 8 FM TV, a FM O Dia com uma programação jornalística bem forte, bem atuante, desde amanhã, com o Comando Geral, e aí, às 11h40, você tem o jornal O Dia no Ar, comigo, com todo o time do Extremo Dia de Comunicação, time de política, de cidade, tá lá Raimundo Lima, Tony Silva, Eda Maciel, Tássio Cruz, Eliezer, Otávio Ribeiro Neto, todo mundo participando a partir das 11h40. Obrigado, Eliezer Rodrigues, obrigado, João Magalhães, obrigado, Tássio Cruz, e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Prazer ter você desde a 1h até as 3 com o jornal O Dia News, o jornal que mais cresce em audiência em todo o Piauí. Não só em audiência, mas também credibilidade. A gente volta amanhã, à 1h,
Um abraço, até lá.